Bom, pessoal, então, como eu tinha dito já, desculpe os barulhos de fundo, tá? Algumas intromissões que podem acontecer aí durante a aula. Enfim, até porque eu não tô no estúdio, né? Então, acaba que vai ter algum barulhinho a mais. Bom, então é o seguinte, meus caros. Eu disse pra vocês que eu ia gravar essa aula. É a melhor maneira para que nós possamos adiantar o nosso conteúdo e não deixar de cumprir com certas questões, né? Por conta do lockdown, né? E dessa maneira, como eu tinha dito já, vocês conseguem aproveitar melhor, conseguem rever a aula se for necessário, enfim, né? Tirar as dúvidas depois. Acho que de fato essa é a melhor via para cumprir com esse objetivo nosso. Então a gente vai começar com a nossa oração e depois eu explico um pouco sobre a aula, os tópicos e tudo mais, tudo bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Cecília, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, então vocês podem ver aí que a gente vai tratar de alguns tópicos, né, hoje, essa primeira aula. A gente não vai tratar ainda do canto gregoriano, mas a gente vai introduzir bem esse tema, tá? A aula é bem extensa não digo em questão de horário, mas ela é bem compacta, vamos dizer assim, né? É muito conteúdo para quem não conhece ainda os princípios de filosofia do ser e da inteligência, da vontade, pode ser ainda até mais pesado. Então, compensa rever se for necessário, parar no meio, analisa uma parte, assiste o resto outro dia, enfim. Aí fica a critério de vocês, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, depois vocês comentam comigo, tá bom? Então a gente vai falar um pouco sobre a música mesmo, né? O que é o conceito de música, o que se encaixa em música, o que não se encaixa em música, né? Do que ela é composta. A gente vai ver que ela é composta por três linhas, vamos dizer assim, diferentes, né? Que são ritmo, harmonia e melodia. Como é que as três vão se encaixar, né? Qual que é a relação de uma com a outra, né? No sentido da ordem. Como é que isso vai afetar o nosso corpo e de que maneira a música ela precisa sair da matéria, né? Quer dizer, a música ela é uma onda que chega aos nossos ouvidos, uma certa frequência, né? Uma combinação de frequências que chega aos nossos ouvidos e ela vai reverberar nas nossas paixões. As paixões vão reverberar, quer queira ou não, na inteligência e na vontade, tá bom? A composição em favor da melodia, quer dizer, a gente vai trabalhar também na questão da música, como que ela se encaixa num todo, né? E como que também na música existe uma ordem de hierarquia, assim como em toda a criação divina, também na música existe uma hierarquia composta aí por melodia, depois harmonia, depois ritmo, né? E acima disso ainda pode estar o conteúdo mais importante para a inteligência, que é, por exemplo, o texto, né? Então, a melodia em favor da Sagrada Escritura, aqui a gente já vai começar a tratar do gregoriano justamente, né? De todos os cantos permitidos pela Igreja Católica, e de que maneira, né, a Santa Igreja escolheu esses cantos, né? Por que ela escolheu esses cantos? A gente vai ver isso durante o curso, né? Algumas nuances a gente vai vendo durante isso daí. Por exemplo, quando eu trato de música, eu também trato da vontade e da inteligência. Não tem como eu não tratar disso antes, para poder entender bem a questão. Então, alguns temas também vão estar, obviamente... Esses temas estão permeados de outros temas, né? Então, se eu por acaso der alguma parada alguma vez, que eu estou tomando alguma coisa aqui, tá? Bom, então, comecemos, né? Tratando primeiramente da questão da música, né? Segundo São Pio X, assim, a definição mais formal que a gente vai ter em relação a isso é a arte dos sons, né? Essa é a definição que São Pio X dá e é a definição que a gente vai utilizar aqui. É a arte dos sons. Tá? A combinação harmoniosa e expressiva dos sons. Então, quando você tem uma harmonia, por exemplo, né? Até mesmo a frase já diz muita coisa, né? Você tem uma harmonia, você tem uma combinação de sons distintos, de frequências distintas, mas que combinam entre si, né? Se você tem, por exemplo, um grau de escala, a gente não vai tratar disso agora, mas um grau de escala, enfim, né? A gente tem a tônica, né? Por exemplo, o dó, a gente tem graus de escala. Alguns graus de escala se encaixam melhores, outros não se encaixam tão bem. Então, por exemplo, o dó ele vai se encaixar muito bem com mi, porque você tem ali uma terça maior. A terça maior ela é um grau que consegue uma boa conexão com o dó, né? Que é a nota principal. Ou com o sol, né? Que é a quinta justa.
da nota principal, que nesse caso é o Dó. Então, essa combinação de certos graus da música, né, você pode trocar, por exemplo, para o Ré, a nota principal, o Lá vai ser a quinta justa desse Ré. Então, justamente, conforme você tem o grau da escala, com a nota principal, você tem ali os graus que vão harmonizar com aquela principal nota, né? Então, justamente, é combinação harmoniosa e expressiva dos sons, né? Porque esses sons eles vão expressar alguma coisa. É combinação distinta porque utiliza de 3 linhas distintas. Quer dizer, é combinação porque utiliza de 3 linhas distintas. É o que a gente tinha falado mais cedo, né? Sobre o ritmo, a harmonia e a melodia. Então, ele vai combinar essas 3 coisas para formar a música. A música é composta dessas 3 coisas. Tá? Então, a maneira como são relacionadas expressa algo para a vontade e para a inteligência. Isso é importante de se entender. A música, ela não tem como não se expressar. Ela não tem como não ter um conteúdo. Eu escuto essa música para preencher tempo ou para música de fundo, não sei o quê. Essa música, ela não tem como não se expressar. Ela não tem como não agir nas paixões. Ela vai agir de alguma maneira. Exemplo, a gente vê muito esses vídeos hoje no YouTube, né? Músicas para relaxar, músicas para estudar, né? Você vai nas músicas para estudar, lá tem música clássica, música barroca. Músicas para relaxar tem aquela coisa, tem a chuvinha de fundo, né? Quer dizer, os sons são utilizados para expressar alguma coisa. Para relaxar uma das paixões, para acentuar outras paixões, né? Ou mesmo partes mais altas já da alma, né? Partes mais baixas da alma, ou mais altas. Então a música, ela vai, de alguma maneira, ela vai se expressar, né? Ou seja, a música não tem como não se expressar, ou seja, não inclinar aquele que a ouve. Isso é importante. A música, ela vai inclinar quem ouve ela. Não adianta, né? Para o bem e para o mal. Tanto mais a música é boa, quanto mais ela se expressa para este ou aquele fim primário, com o objetivo de ordená-los, tá? A música, ela vai se expressar para a vontade ou para a inteligência, tá? Exemplo, o texto, né, de um canto, ele vai se expressar mais para a inteligência. O ritmo, ele vai se expressar para a vontade, na maioria dos casos, né? Então, você tem certas questões da música, ela precisa ser bem equilibrada para ordenar tanto a vontade quanto a inteligência, sem satisfazer demais uma delas ou de menos a outra, e elevar as duas a alcançar o seu fim primário, né? E também, é claro, o seu fim último. Você ordena os seus fins primários, quer dizer, as paixões, a vontade, a inteligência, para ordená-las ao fim último, que é Deus. Toda a música, ela, no seu fim último, como todas as coisas do universo, devem ser direcionadas a Deus. As coisas devem direcionar a alma, as paixões, a Deus. Por meios, fins primários e o fim último, que é o próprio Deus. Tá? Então, continuando o texto, né? A expressão da música pode ser para a vontade um bem, fortalecendo-a e dando-lhe impulso para seguir conforme a razão e modificar as suas paixões. Então, explicando um pouco sobre a questão da inteligência e da vontade, né? A inteligência é aquilo que mais liga aquilo que nós temos de carnal, né, do lado natural do homem, aquilo que existe na parte superior do homem, que é a alma. A inteligência é o que faz a conexão entre as duas coisas. A inteligência, o fim da inteligência não é o conhecimento. O fim da inteligência não é o conhecimento. Uma pessoa pode muito bem conhecer pouco, um camponês conhecia muito pouco, não estudava, às vezes realmente não tinha a oportunidade de estudar, e nem por isso deixava de conhecer a Deus, deixou de conhecer a Deus no final de sua vida. Morreu santamente, rezou, aprendeu as orações ali em latim, rezou muito e foi salvo. Sem conhecer o livro de Dante, por exemplo, ou qualquer outra, um português aí que não conheceu os Lusíadas de Camões. Quer dizer, conhecimento, né? Mesmo os Lusíadas, que alguém leu ou não leu, isso é um conhecimento fútil, de certa maneira. Quer dizer, isso não vai ser aproveitado para a vida eterna. Você pode tirar dali algum texto, alguma coisa, que vai ser aproveitado para a vida eterna. Mas não é o Lusíadas que leva à vida eterna, ou a meditação da vida eterna. É aquele texto que tem base em um princípio de verdade. Então, quer dizer, existe ali naquele texto, naquela frase, aquele que não reza não salva a sua alma, por exemplo. Aquele que não reza não salva a sua alma. Independente de quem disse isso, aonde disse isso, essa frase, ela vai ter um fundo de verdade, por isso ela é boa, tá?
Enfim, não estou entrando aqui, tá, de maneira alguma no mérito de essa arte ou aquela arte, esse livro ou aquele livro ser bom ou ruim, aquele compositor, aquele... Enfim, não estou entrando nesse mérito, tá? Não é disso que eu quero falar aqui. Então, enfim, e a vontade, ela vai... desculpa, eu parei na questão da inteligência, né? Então, o fim da inteligência não é o conhecimento. O conhecimento é um meio para se alcançar a sabedoria. A sabedoria, sim, é o fim da inteligência. A gente sabe que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a sabedoria encarnada. O fim da inteligência é nosso Senhor Jesus Cristo. A inteligência que de fato está ordenada, ela ordena-se a nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que ela conhece por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, ou leva ao conhecimento nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade, por outro lado, então, a inteligência ela tem por fim a sabedoria, que é nosso Senhor, é o próprio Deus, e a vontade, ela vai ter influência no bem que se faz. O fim da vontade é o bem feito segundo o que compreende a inteligência. A inteligência compreendeu o que é bom, por exemplo, uma certa virtude. A vontade, ela tem o objetivo de cumprir essa virtude. Se a inteligência compreende uma virtude e não a inteligência não vai cumpri-la. E esse conhecimento ele foi adquirido, quer dizer, se compreende uma virtude, mas não se faz essa virtude, né? Não, no sentido de ação mesmo, não se faz no sentido de agir, né? Não se faz essa virtude, não se age nessa virtude, a inteligência. Ela utiliza da vontade para fazer isso. Então a vontade ela vai pôr em prática aquilo que compreende a inteligência. A inteligência compreendeu então que a virtude da pureza é boa, a vontade vai tratar de agir conforme essa virtude. Justamente, sem obras, a fé é morta. A fé é da inteligência. A fé ela é compreendida pela inteligência. O que pode ser compreendido da fé. A vontade é o que coloca esta fé em prática. Né? Me vistes nu e me vestistes, estive preso e me visitaste, não tinha comida, me deste de comer. Então, justamente, né? A inteligência compreende uma virtude, a vontade a pratica. Tá bom? Então isso é muito importante. Quer dizer, a música, quando ela se oferece para uma das duas, né, para a inteligência ou para a vontade, ela se oferece às duas com o objetivo de ordená-las para o seu fim último, que é Deus. Tá? Desculpe. Deixa eu tomar um... Enfim. Então vamos lá. A expressão da música ela pode ser para a vontade um bem, ou seja, fortalecer a vontade. A vontade ela vai ser a nossa vontade, ela naturalmente inclinada a Deus, mas posteriormente inclinada ao pecado, por conta do pecado original. Ela não é corrompida, quer dizer, ela não tem, como eu posso dizer, ela tem uma certa fraqueza, mas não é uma fraqueza que a impossibilita de alcançar o bem, né? Como diz Lutero, não é isso. Lutero diz que a alma é corrompida, a vontade ela não pode alcançar o bem. O menor bem que a vontade tenta fazer, ela vai ainda assim ser um mal, porque a alma está corrompida, não é isso que diz a igreja. A igreja diz que a alma está doente. É mais fácil a vontade ser fraca, né? Mas existe uma inclinação natural, da qual a graça nos auxilia, para fazer com que essa vontade seja fortalecida e alcance o seu fim último no fim. Então a música, ela se expressando para essa vontade, sendo para ela um bem, ela vai fortalecer essa vontade, dar impulso para que ela siga conforme a razão, enquanto mortifica suas paixões. Então se a razão compreendeu uma virtude, como a gente tinha dito, né, dando um exemplo atrás, a vontade bem fortalecida, ela vai ter forças para cumprir essa virtude, ao mesmo tempo que vai mortificar as paixões, porque não é fácil ser virtuoso. É preciso estar em estado de graça para ser virtuoso e é preciso mortificar as paixões. Né? Aquele que não abdica de coisas possíveis, melhor, de coisas necessárias, às vezes, né? Por exemplo, o jejum. Né? O jejum, você não precisa fazer jejum, a não ser que, obviamente, uma data prescrita. Né? Por exemplo, na sexta-feira, a igreja pede abstinência. Se você quer fazer jejum, você pode fazer jejum. Você faz isso querendo mortificar as suas paixões, para fortalecer a sua vontade. Enfim.
Então, essa mesma música, que pode se expressar como um bem para a vontade, ela pode ser um mal também para a vontade, enfraquecendo, né? Fazendo com que se volte para as paixões e se rebele contra a razão. Isso aqui, meus amigos, é música moderna, não? Concordam comigo? Que na música moderna você tem exatamente isso? Quer dizer, você ouve lá, sei lá, Katy Perry, quem mais aí? Justin Bieber lá. Enfim, tô um pouco atrasado aí talvez, não sei. Você ouve isso daí, né? E você vê que o que essas músicas influenciam são as suas paixões. É na quantia que você se emociona, nos altos e nos baixos das músicas ali, que vão te dar aquele fogo repentino e do nada vai cair, enfim, né? Um refrão muito explosivo que vai justamente fortalecer as paixões e enfraquecer a vontade para cumprir aquilo que diz a razão, né? Isso também vai influenciar na vontade, quer dizer, as duas coisas, a inteligência e a vontade, são interligadas. Então, se algo influencia na vontade para o bem ou para o mal, isso vai influenciar na inteligência, né? Exemplo disso, uma pessoa que ela começou agora a trabalhar a sua fé, ela vai compreender um certo problema. Quanto mais ela se aproxima da fé e quanto mais ela cumpre as boas obras, mais claros serão os problemas em relação a esse tema. A princípio, a pessoa vê que, sei lá, falar palavrões é um problema. Ela entende que falar palavrões é uma coisa que é um pecado contra a castidade, né? Contra o sexto mandamento, melhor dizendo. Porque todo palavrão ele vai ter uma conotação sexual, infelizmente, né? Ou enfim, o fato é que tem a conotação sexual, né? A pessoa vai compreender que isso é um erro. Então ela vai parar de falar palavrões, né? E aos poucos ela vai perceber que não é só bom isso, é bom também não ter uma comunicação infantil. Ela não pode estar o tempo todo falando gírias, ela não pode o tempo todo estar falando de coisas fúteis. Ela começa a perceber, por ter deixado de falar palavrões, que existem outros problemas agora a serem consertados. A vontade agiu, a inteligência foi iluminada. A inteligência, vamos dizer assim, de alguma maneira, as névoas que estavam na inteligência foram dissipadas, uma certa parte delas, não? Bom, então ali, próximo parágrafo, né? Para a inteligência, começar a tentar agir um pouco mais aqui naquilo que está mostrado na tela, né? Para a inteligência é um bem quando a faz contemplar a verdade e a direciona a uma união mais profunda com Deus, isto é, levando a inteligência a elevar-se para a parte mais superior da alma. Vou aqui colocar a música meio que num sentido aí cronológico, mas de cá para lá, tá? A música moderna atrofia a inteligência, a gente vai falar disso mais tarde. Ela atrofia a inteligência, faz mal para ela. A música romântica, ela faz mal, especificamente, vamos dizer assim, ela vai causar, ela tem a intenção de aflorar as paixões do homem no sentido das emoções, a tristeza, a alegria, enfim, né? A música clássica e mesmo a música barroca, elas vão trabalhar uma certa parte inferior da alma, porque elas vão, né? O barroco até ele vai conseguir ainda ser um pouco mais puro, né? Mas o barroco e o clássico, eles vão trabalhar uma parte mais inferior da alma. Quer dizer, é uma certa felicidade que se baseia em um certo princípio de eternidade, mas ainda não se relaciona diretamente com Deus. Não traz ainda um tema de meditação, por exemplo. Aí quando você volta na música medieval, você vê sim que tudo carregava uma conotação divina. As músicas, elas ad mortem festinamos, da morte nós festejamos, né? A Madre de Jesus Cristo, né? A Mãe de Jesus, quer dizer, as músicas elas tinham uma conotação para a inteligência e para a parte mais elevada da inteligência, tá? Então, enfim, né? Justamente, a música ela é esse bem, né? Que para a inteligência faz com que a inteligência se conecte mais com Deus, porque a inteligência utiliza da música como um meio para conhecer melhor a Deus, para conhecer melhor a Deus e não outra coisa, né? O barroco já começa a trazer, por exemplo, né? Por mais que não influencie tanto na música, vai influenciar assim nas óperas, né? Em outras artes, não tanto na música ainda, mas ela vai trazer já uma música bastante racionalizante, né?
uma música complexa e tudo mais. Não estou dizendo aqui contra, pelo contrário, gosto muito do barroco. Os padres que eu conheço também falam muito bem do barroco. Quer dizer, o barroco é uma coisa boa, tá? Em relação à música, claro. Mas, por exemplo, você vê óperas já com nomes pagãos, né? Mesmo... aí alguns conhecidos, né? Bem conhecidos, enfim. Não vou tratar disso aqui, exatamente que não precisa, né? Então, enfim, vamos lá, vamos continuar. Então, a inteligência, a música é para o bem, a música é um bem para a inteligência quando aproxima de Deus. É um mal quando dá à inteligência um conteúdo pobre, colocando o mundo como objeto de conhecimento, atrofiando-a para contemplar o bem. É o que a música moderna faz. Ela vai, ao invés de ela fazer esse bem para a inteligência aproximando-a de Deus, ela vai afastar a inteligência de Deus e vai cada vez mais, né, a gente falou de uma névoa, né, que é a vontade, quando age bem, ela tira essa névoa da inteligência. Da mesma maneira, a música ruim, ela vai colocar essa névoa na inteligência e vai fazer cada vez mais difícil conhecer a Deus. Exemplo, Deus é silencioso. O cardeal Sara disse isso uma vez, inclusive, né? Deus é silêncio. Deus é silencioso. Aquele que ouve música o dia inteiro, pode ser uma música boa, uma música medieval ali, enfim, um barroco. A pessoa que ouve música o dia inteiro, que não consegue ali distinguir o silêncio, né? Não se encontra consigo mesmo, não no sentido de autoconhecimento, mas de certa maneira num autoconhecimento para conhecer melhor a Deus, se ela não tem esses momentos de silêncio, ela não vai conseguir se aproximar de verdade, né, de Deus. Hoje em dia, muito barulho, né? Mesmo os católicos de hoje em dia aí no mundo, né? Eles vão ter aí muito barulho. Muito barulho. E justamente é perceptível, né? Que esse barulho ele faz mal. Porque o católico ele não vê, por exemplo, o ego dele a fazer uma ação, né? Eu faço o jejum, enfim. Não vou estar nisso aí, não precisa. Então, compreenderam, né? É um mal para a inteligência, a música é um mal para a inteligência, quando dá a ela conteúdo pobre. Quer dizer, a música tem 4 notas, a gente vai ver isso daqui a pouco. A música tem 4 notas, a harmonia é pobre, a música inteira só tem 4 notas, né? Assim, o que eu quero dizer em relação à linha melódica, né? E coloca o mundo como objeto de conhecimento. Você vê que ao longo dos anos, ao longo das épocas, na verdade, a música ela foi se degradando nesse sentido. Eu vou pegar nos últimos 100 anos aí, né? Vou pegar a música brasileira, porque particularmente eu gosto, e acho que todo mundo aqui, por exemplo, tem um certo respeito com a música caipira mais antiga. Podemos tinha um Carreiro e Pardinho, por exemplo, né? Então você vai ver lá que tem algumas letras que elas vão carregar. Algumas letras mesmo carregavam o nome de Deus e tinham histórias bem interessantes, viu? Bem interessantes. Que, por exemplo, carregavam uma virtude, né? O rapaz que trabalhou lá por 4 anos na fazenda do vizinho e que guardou a pureza com a sua mulher, depois pediu a mão dela em casamento pro pai dela, porque já tinha dinheiro depois de ter conquistado isso trabalhando. Quer dizer, isso é uma virtude, né? Isso é uma grande virtude. Outras músicas vão falar do nome de Deus também, e de uma boa maneira, né? Não como, por exemplo, esses sertanejos universitários aí, ou mesmo o funk vai falar, né? Que Deus me deu, não sei o que e tal. Então, mas a música ela já veio se degradando naquela época. Tinha um carrinho pardeiro, tinha um carreiro e pardinho. Também tem canções que, assim, são um absurdo, tá? Tem canções que são um absurdo. Você vê aquilo se degradando desde aquela época, tá? Bom, e é isso que justamente faz a inteligência não deixar de contemplar o bem. Quer dizer, se você abre espaço para uma coisa, é como as tentações. Se você deixa uma tentação mastigar você na inteligência, na imaginação, por exemplo, isso logo vai se tornar uma tentação de vontade e logo você vai cair. Você dá espaço, né, brecha para uma coisa só. Não existe brecha para uma coisa só. Bom, vamos lá. Então, a síntese, né? A boa música, portanto, está aqui. A boa música, portanto, é aquela que ordena a inteligência para contemplar a verdade de Deus na sua unidade, forma, beleza, e fortalece a vontade para praticar esta verdade contemplada. Tá aqui o resumo de tudo que a gente falou até agora.
Então, a boa música, ela ordena a inteligência para contemplar a verdade de Deus. É isso que a inteligência faz, essa é a função da inteligência. Então, a música, ela vai ajudar a inteligência a cumprir essa função, para conhecer a Deus. Pela unidade, todos os sons formam uma consonância, uma bela consonância. Todos os sons têm forma. Então você compreende as formas, justamente. Você vê que, nossa, esse fraseado, como ele é bonito, como ele é bem composto, né? E é beleza, quer dizer, o conjunto de tudo isso, da unidade, da forma, né? Da verdade que tá ali dentro daquela música, talvez pela letra, né? Talvez pelos intervalos, pelos belos intervalos, enfim, né? Tudo isso, né, vai fortalecer a vontade para praticar esta verdade contemplada, ou seja, vai fortalecer a alma para a caridade, para amor de Deus. Isso é boa música. Se a música não faz isso, ela não é boa música, tá? Ela pode ser música, mas não boa música. Quer dizer, não é a música, ela foi criada por Deus para atingir também a Deus, certo? Uma sociedade católica só tem boa música, só pode ter boa música, não pode ter música ruim. Não pode ter uma música que não leve a Deus. Isso é impossível. Uma sociedade católica. Tá? Então, pela música, a inteligência contempla a Deus indiretamente. Então, pela música você vê a forma, você vê a unidade, a beleza. E indiretamente isso te leva até Deus. Ou, como eu disse ali, né, diretamente pelos textos sagrados, se for o caso. O gregoriano ele vai trazer isso pra gente. Ele vai trazer uma contemplação direta de Deus. Porque Deus é o objetivo claro do gregoriano. Ele foi tecido para isso, né? Para o texto, né? A gente vai ver isso depois. E direciona a vontade para amá-lo. Tá? Então, dá-se, portanto, que o fim último da música é Deus. Tá, gente? Então, isso precisa ser compreendido. Tá? Eu expliquei a inteligência, a vontade para vocês, para que isso fosse compreendido. A música, ela precisa fortalecer essas duas coisas para te ajudar a contemplar a Deus. Tudo que a gente faz no dia a dia, o nosso trabalho, as nossas atividades ao longo do dia, a gente tem que chegar no final do dia e dizer que eu me aproximei mais de Deus com tudo isso que eu fiz. Se eu não me aproximei mais de Deus, eu preciso consertar, preciso arrumar as coisas que estão pendentes ainda, né? Isso é uma luta da vida inteira. Isso é uma luta que vai perdurar pro resto da vida. Mas é uma coisa que a gente pode ir, sim, arrumando, né? Pô, vou trocar as músicas ruins pelas músicas boas. Vou purificando as coisas, né? Vou deixar de escutar aquele sertanejo, vou deixar de escutar aquele rock, vou deixar de escutar... E aos poucos você vai purificando a coisa, né? E esse trabalho de purificação ele vai durar a vida inteira. Na música, ou mesmo das artes, né? Enfim. Tem gente, por exemplo, que vai gostar de certas artes do barroco ali, né? Da época do barroco. Da Renascença, né? Que são ruins, né? São ruins. Eu vou citar uma arte aqui que não é que ela seja ruim, mas ela tem uma característica pelo menos estranha, por medievo seria uma característica estranha, né? Que é a Pietà de Michelangelo, né? Na Pietà de Michelangelo, Nossa Senhora ela não tem expressão nenhuma. Ela segura Nosso Senhor, a imagem é belíssima, a forma, ela é composta, a unidade, você vê aquilo, você olha, assim, você fica fantasiado, né, com aquilo. Mas você vê que Nossa Senhora ela não tem expressão pelo filho morto que ela segura no colo. Moisés também, de Michelangelo, né? O Moisés de Michelangelo tem chifres. Por que Moisés tem chifres? Então, você vê que começa aí uma degradação, né? Mas você vê aquele Moisés, assim, uma proporção fenomenal. Michelangelo mesmo não gostava dela, porque ele dizia que a cabeça de Moisés ali está muito desproporcional, né? Mas não deixa de ser uma bela arte, né? A bela arte no sentido das formas, hein? No sentido das formas. A bela arte no verdadeiro sentido dela, que no seu princípio, quer dizer, o que faz uma coisa bela, primeiro de tudo é verdade. Se não tem verdade, por exemplo, uma arte ela pode ter as formas belíssimas ali, ela tratando de um deus pagão, por exemplo. Não vai ser uma arte bela de fato, porque ela está tratando de um tema pagão. Agora, se ela desenha Mercúrio sendo condenado, enfim, né? Mercúrio não foi um ser real, mas enfim, né? Ou Vênus sendo condenado, né? Queimando no inferno. Quer dizer, um deus, um pagão, ou seja, um demônio queimando no inferno. É isso daí, né? Ou melhor ainda, né? Vênus ou Mercúrio atormentando as almas, né? Que são demônios, justamente. Aí sim, ali tem verdade. Ali tem verdade.
Pode não ter traços pode ter traços mais rústicos, né? Mas tem uma certa unidade, uma certa forma, mas tem principalmente a verdade. Isso é o que carrega de fato a beleza de uma coisa, né? O barroco ele foi um primor das formas, né? Nessa beleza mais natural. Mas ele foi o começo da decadência da verdadeira beleza, que é a verdade que compõe por trás da natureza das formas, né? Enfim, então, esse é o primeiro tema, né? Eu vou separar em vários, né? Então esse foi o primeiro tema, música. Os outros próximos vão ser mais curtos, né? Porque esse aqui eu tive que tratar desse princípio filosófico. Então a gente vai depois tratar também dos outros pontos, né? Da composição musical, enfim, a gente vai chegar nisso daí. Então tá aí, essa é a primeira parte da aula. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Revejam, entendam bastante essa questão da vontade e da inteligência, tá? E pensem nisso pra vida de vocês, né? Será que vocês estão cumprindo bem com isso daí? Né? Então é isso, pessoal. Tá bem? Eu vou finalizar por aqui já, né? Deu aí meia hora, né? Então uma aulinha bem densa, né? Talvez a próxima aí vai dar mais umas 3 aulas todos esses conteúdos. Imagina falar tudo isso aqui num dia só, né? O peso que seria, né? Então a gente vai tratando isso aí nas próximas aulas, tudo bem? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.